Queria que você abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 15 a 16. Nós vamos, na continuação dessa palavra ainda, nós vamos falar hoje sobre como as trevas espirituais militam contra nós. Como as trevas espirituais militam em nosso meio. Sabe, queridos, a palavra diz em Efésios capítulo 5, 15 e 16 que, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Diga comigo, os dias são maus. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz assim: no quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 diz assim: nos quais o Deus deste século. Eu queria fazer menção a esse versículo, e para você dar uma olhadinha nesse texto e você ver que o Deus desse século é um Deus com D minúsculo. Então aí não está falando do nosso Deus, está falando de um outro Deus. O Deus deste século está fazendo uma alusão a Satanás. Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da sua glória, o qual é a imagem de Deus. Vou fazer uma pausa por aqui, para nós lembrarmos da palavra da semana passada, que o título era, trazendo luz para a sua casa. Encha a sua casa de luz. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: eu declaro sobre a sua vida, a sua casa vai ser cheia da luz do Senhor, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém, querido? Mas nós não podemos deixar de nos preocupar que existe uma estratégia de Satanás para destruir as famílias. No decorrer dessa mensagem nós vamos falar algumas coisas que talvez vão lhe incomodar bastante, e essa é a nossa intenção mesmo, que você saia da sua zona de conforto e comece a ser um guerreiro, um batalhador pela sua família, em nome de Jesus. Sabe, queridos, Efésios capítulo 5, versículo 8, diz assim: pois outrora era trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. A palavra está nos dizendo que nós precisamos andar como filhos da luz. Muitos de nós vivemos uma vida no passado fazendo coisas erradas. Muitos de nós fizemos coisas que não abençoaram as nossas famílias. Porém, a partir do momento que eu aceito Jesus, a história muda em nome de Jesus. Amém, queridos? A história muda. E aí nós trabalhamos para aqui, para abençoar as nossas famílias. É por isso que a palavra de Efésios está falando assim: agora você vai andar como um filho da luz. Você não é mais filho das trevas. A pergunta que eu lhe faço, queridos: como é que as trevas militam contra nós? A palavra milita vem de militância. Militar tem a ver de fazer guerra, uma guerra suja, uma guerra feia. Como que as trevas militam contra as nossas famílias? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim: as trevas militam contra a sua família. Fala isso para ele. Vai ter gente que vai falar assim: não, Deus me livre. Eu não vim nessa igreja para falar em que as trevas militam. Meu irmão, o que o Espírito Santo tem nos alertado é que alerte a igreja que o diabo não está brincando de ser diabo, mas tem crente brincando de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo, o tempo todo ele quer destruir a sua família. Mas como que nós sabemos que as trevas militam contra nós? 1 João capítulo 5, versículo 19 diz assim: sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga comigo: o mundo inteiro jaz no maligno. O que é isso? O mundo inteiro, querido, é tomado por essa influência demoníaca, satânica. Sabe, meu irmão, a realidade das trevas espirituais é incontestável, ela existe. O grande problema é que tem gente que fica alheio a essa batalha. Tem gente que não se prepara para essa batalha. Diga comigo assim: toda pessoa que fica alheia, fica vulnerável. Se você está no meio de uma batalha e você não se prepara para a batalha, você fica vulnerável. Eu gosto de brincar com os meus filhos de videogame, e há algum tempo atrás nós temos tentado cuidar dos jogos, mas eu comprei um jogo para elas a semana passada, e é um jogo de estratégia, de tiro, e eu falei: opa, isso não está muito legal. Aí eu fui ver o jogo. Depois que começa o jogo,
tem um tiro lá e o tiro vem na cabeça do cara. Para ganhar o jogo tem que atirar na cabeça e tem que matar. Nós tiramos aquele jogo do meio, não se joga mais aquele jogo, mas preste atenção, todo soldado que vai para frente de uma batalha, ele precisa se preparar, porque senão o inimigo vai atacar ele. É assim ou não é? Você já imagina no meio de uma luta, de uma batalha, o soldado vai para frente da batalha, abre o peitão e vai para frente e fala, não, eu vim aqui porque eu sou imbatível, eu vou bater em vocês. Com 10 segundos ele leva um tiro. O grande problema é que as famílias que não entendem que Satanás está tentando destruir, não se preparam e não batalham contra. Sabe, meus irmãos, quando você se prepara, dificilmente vai acontecer alguma surpresa. Quando você se prepara, na maioria das vezes, não vai acontecer uma surpresa. Sabe que na maioria dos acidentes de trânsito, acontece porque a pessoa não estava esperando acontecer o acidente? Você já viu algum acidente acontecer porque alguém estava esperando? Não, a gente vai bater daqui 5 segundos. Acontece isso? Não. Por que acontece os acidentes? Porque as pessoas estão despreparadas para aquele momento. E normalmente, se você não tem noção, e você comete uma desatenção no volante, vai acontecer um acidente. Na vida espiritual é da mesma forma, querido. Se você não tem noção do mundo espiritual, a probabilidade de coisas ruins acontecerem é bem alta. As forças das trevas estão guerreando, militando, e se você não ficar atento, é iminente o acidente. Hoje eu quero falar de alguns exemplos bem práticos, que podem, diga comigo, que podem. Não, diga mais forte, que podem. Eu vou fazer menção a esse que podem, porque nem sempre são, mas alguns exemplos práticos que podem indicar a presença de forças espirituais malignas no âmbito familiar. Eu fiz questão de falar que podem, porque tem muita gente que já vai sair doido, ai meu Deus, a dor de cabeça que eu tenho é demônio. Querido, não atribua tudo ao demônio. Tem muita coisa que acontece de errado na vida dos crentes que o diabo não fez nada. Foi você que deixou de fazer alguma coisa boa. Foi você que deixou de se proteger. Tudo a gente quer culpar o demônio. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim, não culpa o demônio não. Fala assim, ele já é condenado. Fala para ele, já é. Quais são esses exemplos? Primeiro, doenças crônicas, repentinas, sem explicação. Sabe aquelas famílias que sempre que acontece uma doença crônica, do nada acontece a doença, e ninguém consegue explicar? Pesadelos e sonhos recorrentes. E aí, conforme eu vou falando, talvez você vai se encaixar em algum desses. Sabe aquelas pessoas que do nada, toda noite tem pesadelo? E o pesadelo continua no outro dia? Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4? Toda noite tem aquele pesadelo. São recorrentes. Gente com insônia em comum. Gente com sonolência em comum. Fala a pessoa que está ao teu lado, ainda bem que o pastor não está falando de você. Fala para ele, ainda bem. Gente com problema comportamental, problema de relacionamento constante. Você conhece família que o tempo todo está brigando, irmão? O tempo, toda a festa acaba em tragédia. Natal e Ano Novo o povo nem quer ver mais, porque sabe que vai acabar em briga. Deixa eu falar algo para você, tem um sinal demoníaco nisso. Porque Deus criou as famílias para viverem em paz. Eu posso ouvir um grande amém agora? Irmão, como é gostoso você ir numa família que vive em paz. A festa de final do ano é uma bênção. Todo mundo leva comida e muita comida, como o crente come, né? Não bebe, não fuma, mas come demais. Come demais, come demais. É uma delícia. Mas existe muita briga recorrente ali, meu irmão, constante. Mais um sinal um exemplo prático que pode indicar essa presença de força espiritual maligna é a ansiedade e falta de paz constante. A palavra diz que Jesus nos deu a paz. Se nós temos a paz de Jesus, nós não podemos andar sem paz. Você conhece gente ansiosa? Gente que fica o tempo todo desesperado do que vai acontecer amanhã? Isso é um sinal de manifestação de presença maligna. Meu irmão, preste atenção. Crianças perturbadas, sem nenhum diagnóstico claro. Movimentos de objetos físicos, e de forma não natural.
Eu sou do tempo, o Davi também, que é mais velho que eu, do filme Poltergeist. Poltergeist. É esse o nome, gente? Quem lembra desse filme? Tem gente que não tem medo de falar agora. Não, eu vi. E lá os negócios andavam e voavam e davam medo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Isso acontece. Isso não é brincadeira. Tem gente aqui na igreja que já viu o prato voando dentro da casa. Deus me livre. Fala, pastor, que eu não quero mais andar perto dessa bênção. Quando começa a apresentar essas coisas fora do normal, presença de cheiros nauseantes. Irmão, esse negócio de cheiro é demais, sabe por quê? Quem aqui já foi num lugar, num culto, que a presença de Deus foi manifesta, que parece que tem um cheirinho gostoso assim, o cheirinho de Jeová, já sentiu? Alguém que já sentiu, de verdade, alguém que já... Meu irmão, quando você está adorando e vem aquela presença manifesta, parece que tem um cheiro, Jesus, que coisa boa, mas não tem demônio, cheira mal. Você sente aquele cheiro terrível, aquela atmosfera pesada, o marido que não quer voltar para casa mais, não aguenta mais aquela casa, a mulher que não aguenta mais, quando o marido chega já começa a rezar 3 Pai Nosso, já começa a buscar tudo, chegou essa desgraça na minha casa, sabe, gente que começa a ter uma atmosfera pesada, pessoas que têm dor de cabeça contínua, vai no médico e não acha. Você deve estar achando que eu estou ficando maluco, né? Você está achando que tudo é espiritual, né? Tudo é espiritual. Até você é espírito. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala, você é espírito, irmão. Faz assim para ele. Nós somos espírito, habitamos num corpo e temos uma alma. Tudo na vida do ser vivo é espiritual. Então, querido, som, visões aterrorizantes durante a noite. Tem gente que não consegue dormir, vive vendo vulto. Sabe, gente que tem uma sequência de perdas, derrotas, acidentes físicos, acidentes, fracassos, gente que não dá certo em nada na vida. Deixa eu dar uma palavra para você, querido. Isso tem que parar na sua vida em nome de Jesus. Não, você não entendeu. Isso tem que parar em nome de Jesus. Jesus não te criou para viver uma vida desse jeito. Aliás, a palavra diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Isso tem que parar. Jesus te criou para ser feliz. Jesus te criou para viver em abundância de vida. Não é para viver cheio de problemas. Tem gente que constantemente vive todos esses problemas em sua vida, em sua casa. Tem gente que fica guardando pontos de legalidade na sua casa. Como assim, pastor? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas, irmão, tem irmã que guarda foto do ex-namorado em casa. Está namorando com outro, mas guarda lá. Aí pega a foto e fala assim, mamãe falou que ele era melhor que o outro. Tem gente casado que por algum motivo chegou num segundo casamento, que guarda o álbum do primeiro casamento. Para quê, irmão? Mete fogo naquela desgraça. Pastor, eu tenho tanta saudade. Vai dar legalidade para o diabo na sua vida. Fica guardando coisas, cartinha de ex-namorado e ex-namorada. Eu e minha esposa conhecemos uma história de uma mulher que há 20 anos guarda a foto do ex-namorado no guarda-roupa dela. O ex-namorado casou, o ex-namorado tem filho, essa pessoa é uma solteirona até hoje, e está lá, guardando a foto do abençoado. Todo dia orando para ele, Deus dá ele. Ponto de legalidade. Quantos estão me entendendo? Não guarde essas coisas na sua casa. Toca fogo nisso, meu irmão. Há uma batalha espiritual em sua vida e o Senhor quer mudar isso. Eu quero falar para vocês de 5 pressupostos sobre trevas espirituais deste mundo. A primeira, toda a sociedade está debaixo da ação. Volta para frente um pouquinho. Vamos ler todos juntos? Toda a sociedade está debaixo
da ação das trevas espirituais. Isso é um pressuposto, nós precisamos entender isso, queridos. O diabo não está brincando. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Peter Wagner, um grande escritor, diz assim: o objetivo principal de Satanás é impedir que Deus seja glorificado e que os perdidos sejam salvos. O objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos e a sociedade seja tão miserável quanto possível nessa vida. Nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual, e toda a sociedade está debaixo dessa guerra. Segundo o pressuposto, o reino de Satanás é conhecido como trevas espirituais. Nós não podemos achar que isso não existe. Vamos parar, meu irmão, de brincar com essas coisas. Eu estou aprendendo a cada dia a ser mais correto nisso. A Vanessa é anos-luz na minha frente, mas sabe quando a gente começa a comprar umas coisinhas para dar legalidade de Satanás na nossa vida? Deixa eu dar uma palavra para você. Você compra Ben 10 para o teu filho? Sabe o bonequinho do Ben 10? Você compra ele? Você compra outros tipos de bonequinhos, aqueles demoninhos? Você compra aquele trem lá? Ah, não tem problema não, pastor. O Abner chegou da escola esses dias com um dagão. Ele fala errado. Pai, ganhei um dagão. Irmão, na hora que eu vi, não era um dragão, era um demonião, um caramulhão. Eu olhei aquilo e falei: filho, o que é isso? A fulana me deu, pai. Eu falei: em nome de Jesus, você vai devolver esse negócio. Sabe por quê, queridos? Nós temos que parar de brincar com as trevas. Deixa eu fazer uma pergunta para você: quem domina a mídia? Quem domina a televisão? Quem domina Hollywood? Quem domina a Globo? Existe uma estratégia de Satanás para dominar a sua família e você não está vendo. Graças a Deus eu sou liberto de novela há algum tempo. Quantos aqui são libertos de novela? Tem gente que não levantou a mão. Eu vou falar de novo, nem que seja profético. Quantos aqui são libertos de novela? Fala para mim, irmão, você já viu uma novela que mostra lá um pastor legal pregando e trazendo a palavra de Deus, as pessoas sendo restauradas? Já viu isso? Todo pastor que aparece numa novela é o quê? É ladrão. E a Globo está botando isso na cabeça de todo mundo. E pior que tem uns crentes babaca que estão assistindo isso. Fala a pessoa que está falando: ainda bem que o pastor não chamou você de babaca. Fala para ele: não é você quem está falando. Me fala um casamento de novela que começa bem e termina bem. Nenhum! Eu não assisto, mas diz que a Malhação agora vai ter um casal de lésbicas, porque nós vamos cultuar a liberdade e a diferença. Satanás vai colocando dia após dia coisas na mídia para você achar que tudo aquilo que é errado se torne anormal, se torne normal. Pastor, o que é isso? Meu irmão, quem controla a mídia, quem controla Hollywood, são espíritos demoníacos que querem destruir a sua família. Às vezes nós vamos assistir algum filme com as crianças, e as crianças são treinadas. Quando aparece um casal lá e o casal vai namorar, eles já fazem assim: pai, pode fechar? E eu falo: filho, fecha o olho, filho. E ele já fecha. Mas esse dia apareceu 2 homens, e eles começaram a se beijar. E o Azaf olhou assim: ô pai, isso aí, eu olho ou não olho? Eu falei: fecha o olho, filho. Ah, pastor, você não pode falar isso na igreja. Vou falar, meu irmão. Porque Deus criou homem e mulher, macho e fêmea os criou, e o diabo não vai tocar nas nossas famílias, não. Deus, os nossos filhos são heranças do Senhor, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho um problema com isso. Jesus veio para libertar os cativos, Jesus veio para dar liberdade. E se eu falo de mentiroso, se eu falo de ladrão, eu posso falar de homossexuais também, porque a palavra diz que os efeminados não herdarão o reino dos céus. E você já está aí pensando: o pastor manda recado. Não, daqui a pouco eu vou mandar recado para os mentirosos também, que vai tudo para o inferno. Os ladrões também vão tudo para o inferno. Quantos estão me entendendo? Eu estou falando para você que a mídia está fazendo uma estratégia para destruir a tua família, e você está quieto. Você está só olhando. Meu irmão, quando Jesus me chamar e chamar você, eu quero chegar lá e falar assim: Júlio, legal, você foi aprovado, você não teve medo de falar o que eu mandei você falar. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra nos diz que nós temos que transformar palavras em ações.
Não adianta você ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e não consertar a sua vida, meu irmão. Sabe, querido? As trevas estão se intrometendo no meio das famílias, estão se infiltrando no meio das igrejas, e tem crente que continua assistindo isso. A influência na educação, meu irmão, preste atenção. Daqui uns dias vai ter banheiro nas escolas para o terceiro sexo. E nós estamos achando isso tudo normal. Daqui uns dias, em São Paulo já está acontecendo isso. Daqui uns dias vão falar para o teu filho assim: olha, você não é homem nem mulher, você vai escolher o que você vai ser. Olha a pessoa que está ao teu lado e fala: o pastor está falando com você agora, fala para ele. Não, fala, irmão, cutuca ele aí, você está assustado com o quê? Você vai ter cuidado dos teus filhos. Quantos estão me entendendo neste lugar? A ideologia de gênero, meu irmão, está querendo destruir as famílias. O socialismo está querendo destruir as famílias. Ah, o pastor vai falar de política. Não, direita e esquerda está tudo roubando. Agora ninguém pode falar nada de ninguém. Agora, existe uma teoria e uma ideologia que quer destruir as famílias. E aí não estou falando de PT, de PMDB, de PSDB, eu estou falando de diabo. Vocês estão me entendendo? Porque todo mundo falava do Lula. Aí entrou o presidente agora? O Temer. Está fazendo as mesmas besteiras. Ah, o AS fez besteira tudo de novo. Sabe o que vai mudar o Brasil, meu irmão? Não é a eleição, é a oração do povo de Deus. O que vai mudar o Brasil é quando eu e você começarmos a cuidar da nossa família e parar de cobrar o governo. Quando nós tomamos vergonha na nossa cara e desligar a televisão e falar assim: filho, vamos orar com o papai? Aí vai mudar o nosso país. Está todo mundo esperando que o Kaique faça uma coisa louca em Paranavaí. Meu irmão, não é o Kaique, é a gente. Ô pastor, hoje está difícil, hein? Tem gente falando assim: o que eu estou fazendo nesse lugar? Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe, querido, porque você vai ser um agente transformador da nossa cidade, da nossa família. Sabe, queridos, tem gente que vive distraída. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem sentado com teus filhos e perguntando o que ele está aprendendo na sala de aula? Quando meus filhos entram no carro, eu falo: e aí? Eles falam: pai, hoje no lanche teve isso, hoje nós falamos isso, nós estudamos uma letrinha. Eles já começam a dar o relatório na hora que entra no carro, irmão. Porque se algum abençoar, aqui tem vários professores, e você sabe o que estou falando, teve treinamento essa semana para fazer vocês aceitarem a ideologia de gênero na escola, essa semana, e fica incutindo para vocês. Meu irmão, Deus vos criou como homem e mulher, Deus vos criou como macho e fêmea, Deus vos criou como homens para viver santidade, mulheres para viver santidade, amém ou não amém? Eu sei que isso vai dar problema no final do culto. Tudo bem, você me leva uma marmita lá na cadeia, está tudo certo. Mas a palavra diz, diga comigo, a palavra diz. Se a palavra diz, meu irmão, eu posso falar. Eu vou falar de novo, se a palavra diz, eu posso falar. Terceiro, estamos vivendo em um campo de batalha espiritual constante. Dia após dia, Efésios 6, 10, 11 diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do inimigo. O inimigo tenta fazer cilada contra a tua vida, contra a tua família, dia após dia. É o que a palavra fala. As trevas espirituais, querido, vivem se manifestando por territórios. E vou falar uma coisa que vai te assustar: se manifesta em gente e animal. Como assim, pastor? Ih, agora ficou esquisito esse negócio. Vamos para a Bíblia? Marcos capítulo 5, versículo de 1 a 14. Abre a tua Bíblia lá, querido. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 14. Eu vou ler. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de um espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Deixa eu fazer uma pergunta: alguém já ouviu uma história assim em Paranavaí? Não? Sabia que isso acontece em Paranavaí? Há pouco tempo atrás, um maluco violou um corpo de uma pessoa que tinha morrido naquele dia. Isso que está falando a Bíblia acontece aqui. Daí você vai falar assim: não, essa briga espiritual era só naquele tempo. Não, meu irmão, acontece aqui.
Você sabia que tem gente que se reúne no cemitério para adorar Satanás? Vou continuar lendo aqui. O pastor está querendo fazer a gente ficar com medo hoje. Estou querendo que você não durma mais nem um minuto sem orar pela sua família. Estou querendo que você saia daqui profetizando: minha família vai ser liberta em nome de Jesus, minha família vai ser curada em nome de Jesus. O qual vivia nos sepulcros e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião. Queridos, essa palavra legião é muito forte, sabe por quê? Quando fala de legião, está falando de uma legião de espíritos. Uma legião era uma guarnição do Império Romano, dos soldados romanos. Uma legião era formada por aproximadamente 2.500 homens. Quando esse demônio fala assim: eu sou legião, ele está falando assim: dentro desse homem tem 2.500 demônios. Imagina a vida desse homem. Pastor, o que é isso? Vou continuar lendo aqui. Respondeu: legião, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que não mandasse para fora do país. Vou continuar lendo. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. A palavra diz que Jesus o permitiu. Preste atenção nessa palavra: Jesus permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, e precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Deixa eu fazer um adendo aqui, queridos. Os demônios são territorialistas. O que é isso? Presta atenção no versículo de número 10. E rogou-lhe encarecidamente para que não mandasse fora do país. Algumas Bíblias falam da região. Por quê, meu irmão? Existe dentro dos espíritos imundos, existe uma hierarquia, assim também como no reino de Deus. Por exemplo, existem anjos, arcanjos, querubins e serafins. Amém ou não amém? No reino das trevas é igual. Existem entidades por hierarquia, por exemplo, Exu Caveira, Zé Pilintra, Zé Pilantra, vários tipos de demônios territoriais, Pombagira. Mas existem principados que são responsáveis por territórios. Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã. Eu não estou aqui para dar aula disso para você. Quem sou eu para falar isso? Mas eu estou querendo falar para você: o demônio é territorialista e ele quer destruir o Brasil. Diga misericórdia. Mas não vai destruir em nome de Jesus. Diz por aí que a gente é 20% da população de cristãos verdadeiros. Se esses 20% começarem a pregar a palavra e viverem a Bíblia, a nossa nação vai ser transformada em nome de Jesus. Onde as forças demoníacas se alastram? Onde não está cheio de luz. Onde que as forças demoníacas se alastram? Onde não está cheio de luz. Porque onde tem luz, não há trevas. Onde tem a presença de Jesus, não há manifestação demoníaca, eu te garanto isso. Qual foi a última vez que você esteve orando pela sua família? Qual a última vez que você teve uma vigília de oração? Qual foi a última vez, querido, que você teve na boca no pó, orando pela sua cidade? A quarta premissa: as trevas espirituais se manifestam de maneira sutil e atraente. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tem gente que acha que Satanás é um bicho feio. Ele é na essência, mas ele se transforma no anjo de luz para tentar te enganar sutilmente. Tem um homem do teu lado aí, olha, tem um homem do teu lado. Fala para ele assim, fala: Satanás é aquela vizinha com microsaia. Fala para ele: aquela vizinha com microsaia.
Tem uma mulher do teu lado aí, tem uma mulher do teu lado, fala assim, Satanás é o Brad Pitt na televisão só de cueca, aquilo é o Satanás. Ah, pastor, não é filha, capeta. Quer destruir a sua família. E você está dando risada, porque o pastor contou uma coisa engraçada. Contei uma coisa triste. A gente faz uma menção que Satanás é um bicho feio. Irmão, não. Ele quer enganar. Se fosse um bicho tão feio, Eva não tinha ouvido a cobra, irmão. Por que Eva ouviu a serpente? Porque ele é enganador. Diga comigo, Satanás é enganador. Noel Phil Gibson diz assim: os demônios escondem sua existência por meio de engano e de ilusão, para que as pessoas concentrem no que eles veem ou como eles se sentem ignorados às causas espirituais. O inimigo se disfarça como um anjo de luz. Mas eu não vim aqui hoje para falar para você sobre os demônios. Eu vim aqui para falar para você como você e sua família podem manter a consciência alerta contra as relações, com a relação às trevas espirituais. Primeiro, nunca ignore a palavra de Deus. Vamos falar todos juntos? Nunca ignore as instruções da palavra de Deus. Quem trouxe Bíblia aí, levante a Bíblia, pelo amor de Deus. Seu celular, se você trouxe, diga assim: eu sou. Diga mais forte: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga bem forte: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém ou não amém? A Bíblia diz que você vai expulsar demônios. A Bíblia diz que você vai curar enfermos. A Bíblia diz que no nome de Jesus Cristo, pessoas que ainda que estejam mortas vão ressuscitar. A Bíblia diz que você vai fazer coisas maiores que Jesus fez. Você crê na palavra do Senhor? Então tome posse dela. Comece a declarar: na minha casa não vai entrar entidade demoníaca, na minha casa o diabo não vai tocar nos meus filhos, o diabo não vai tocar no meu casamento. Você tem autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. No meu nome não acontece nada, mas no nome de Jesus, meu irmão, aleluia, no nome de Jesus histórias mudam. É por isso que a palavra diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Segundo, porque meu horário já estourou, busque e cultive discernimento espiritual. Vamos ler todos juntos? Busque e cultive discernimento espiritual. 1 Pedro capítulo 5, 8 e 9 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhes firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Queridos, Jesus orou para que nós fôssemos livres do mal, mas que nós resistíssemos às tentações. Você precisa ter discernimento espiritual. O que é isso? Você precisa saber se aquilo é do céu ou se aquilo é das trevas. Você deve achar que eu só vivo assistindo filme, né? Mas eu vou falar de outro filme. Ontem eu e a Vanessa começamos a assistir um filme muito legalzinho, O Político Honesto. Quem aqui já assistiu O Político Honesto? A gente dá muita risada naquele filme. Com 10 minutos a gente teve que desligar, porque as crianças estavam junto. E era palavrão em cima de palavrão, palavrão em cima de palavrão. Teve uma hora que o Azar falou: opa, ele falou palavrão. A Vanessa falou: desliga. Desligamos. Você precisa ter discernimento das coisas espirituais. Você precisa ter... Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala: você precisa ter discernimento espiritual. Cuidado com aquilo que você ganhe, querido. Ore, consagre. Você deve estar achando que eu estou virando ritualista, mas deixa eu contar uma historinha para você, só para você entender. Quando nós ganhamos o Asaf, a mulher gosta muito de fazer aquelas decoraçãozinhas de quarto, né? Quando nasce, bota aquele quadrinho lá no quarto, não lembra disso? Né? Acontece isso, aquele quadrinho na hora lá no hospital, na maternidade. E a Vanessa foi e começou a fazer um quadrinho todo bonitinho, escreveu Asaf, e aí nós compramos um bonequinho e levamos para uma mulher que vai fazer uma decoração desse quadrinho. Quando nós trouxemos esse quadrinho, preste atenção nisso, querido. Quando nós trouxemos esse quadrinho, a Vanessa olhou para o quadro e falou assim: amor, esse quadro está esquisito. Eu
Falei, por quê? Eu assim, não estou sentindo paz. O homem sempre acha que a mulher está louca, né? Eu falei, você está louca? Não, não tem nada disso não, para com isso. O Asaf nasceu. A Vanessa colocou aquele quadrinho na porta do quarto. E o Asaf nasceu, e com 3 horas de vida, eu já estava com o Asaf fora do hospital, numa clínica, fazendo um exame, porque o nariz dele nasceu bloqueado, ele não conseguia respirar. 3 horas de vida. Só um ladinho funcionava, o outro não funcionava. Então quando ele ia mamar, ele deitava, não conseguia respirar e não conseguia mamar. E aí, o Asaf chorava muito na maternidade. E nós começamos a orar e falar, Jesus, traz a revelação, traz a revelação, traz a revelação. Quando de repente a Vanessa olha para aquele quadro. E o menininho daquele quadro tinha o nariz assim, fechado. A Vanessa falou, amor, eu trabalho nesse quadro. Eu falei, em nome de Jesus nós repreendemos. Tirei aquele quadro, queridos, oramos, e eu declarei, em nome de Jesus, se existe um trabalho contra o meu filho, é derrotado agora no nome de Jesus, as trevas não vão ter poder sobre o meu filho, em nome de Jesus. O Asaf fez assim, e começou a respirar normalmente. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Não brinque com as trevas, porque o diabo não brinca com você. A gente foi botar fogo naquele negócio, querido, aquilo não pegava fogo. Ó, deu trabalho para queimar aquele negócio. Sabe por que eu estou falando isso para você, meu irmão? Se o demônio tentou Jesus, ele vai tentar você também. Se o demônio tentou destruir a sua vida, ele vai tentar destruir se o demônio tentou destruir Jesus, ele vai tentar destruir você. Terceiro, reconheça a existência de poderes espirituais no mundo. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Diga comigo, resistir ao diabo, e ele vai fugir de mim. Diga mais forte, eu vou resistir ao diabo, vou me sujeitar a Deus, e ele vai fugir de mim. Você crê nisso? Você crê nisso? Abstenha-se, quarto, da prática consciente, voluntária e maliciosa de pecado. Só tem um jeito de você viver a bênção de Deus na sua família, querido. Não peque mais conscientemente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Jesus cura, nos liberta e nos perdoa dos pecados, sim ou não? Então eu vou lá e hoje e peço perdão por determinado pecado. Jesus me perdoa, sim ou não? Mas amanhã eu vou lá e cometo de novo. E vou lá e peço perdão de novo. Jesus me perdoa, sim ou não? Tá, 18ª vez eu vou lá, peco de novo. E peço perdão de novo. Jesus me perdoa, sim ou não? É verdade, Jesus perdoa. Mas a palavra fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Sabe o que é iniquidade? É quando você sabe que aquilo é pecado e você continua fazendo. Você sabe que mentira é pecado? Sim ou não? Então quando eu minto, eu estou pecando? Não, você está cometendo iniquidade. Como assim, pastor? Iniquidade é um passo além do pecado. É quando você sabe que aquilo é pecado e você continua fazendo. Não, eu sei que a mentira é pecado, mas dá nada não. Roubar é pecado? Adultério é pecado? E quando você faz 1, 2, 3 vezes, isso chama iniquidade. É por isso que a palavra fala, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Quanto mais você continuar militando com o pecado, meu irmão, se ajuntando a ele, mais longe de Deus você vai estar. Mas a palavra diz, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Chegue perto de Deus, traga luz para a sua casa, em nome de Jesus. Quinto, 1 João 2:1 diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, aleluia, o justo. Quinto, esteja atento às áreas de atuação de Satanás no mundo à sua volta. João capítulo 12, versículo 31 diz, chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o príncipe será expulso, aleluia. Queridos, o diabo não perde oportunidade, mas nós perdemos tempo. Diga comigo, os dias são maus. Diga mais forte, os dias são maus. Só para parecer que está terminando a palavra, fique em pé, querido, vamos lá. Pega a tua Bíblia na mão aí. Os dias são maus, mas nós somos luzeiro deste mundo. Quantos aqui tem Jesus Cristo no seu coração? Se você tem Jesus, você precisa brilhar a luz dele, meu irmão.
1 João capítulo 4, versículo 4, diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tende vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, do que aquele que está no mundo. Eu vou falar de novo aqui, mas só um pedacinho, para você entender. Diga assim: maior é o que está em mim, do que o que está no mundo. Você não precisa ter medo, meu irmão. Você não precisa ter medo. Eu falei aqui na semana passada, quando o diabo te lembrar do teu passado, lembra ele do futuro dele. Qual o futuro de Satanás? Jogado num lago de fogo e enxofre. Quando você pecar, meu irmão, quando você errar, você tem um justo advogado, é Jesus Cristo. Mas a palavra diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo que habita em mim é maior. Eu quero declarar em nome de Jesus: muitos de vocês vão encontrar espíritos imundos na frente, vão orar e os espíritos vão cair em nome de Jesus. Pessoas vão ser libertas em nome de Jesus, porque você tem a luz de Cristo nas suas mãos, no seu coração. Eu quero declarar em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus. Muitas pessoas que chegaram aqui com aquela lista de problemas, não têm dormido à noite, ansiedade, coisas estão se mexendo na sua casa. Em nome de Jesus, o diabo não vai tocar mais na tua casa, o diabo não vai tocar mais na tua família, o diabo não vai tocar mais em você. Creia nisso. E eu quero encerrar com Romanos capítulo 8, versículo 37 e 39. Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus, aleluia, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa dele. Nada. Fecha os teus olhos. Ei, teramandorolobachete, calamadarabai. Querido, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Deixa eu dar uma palavra para você. Feche os teus olhos e comece a orar. Abaixa as luzes para mim. Comece a orar. Comece a orar. Comece a declarar liberdade na sua casa. Ah, pastor, mas eu sou o maior dos pecadores. E daí? Jesus está aqui para te libertar. Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para transformar a tua vida. Ah, pastor, mas você não sabe o inferno que é a minha casa. Meu irmão, eu sei que Jesus pode trazer paz. Jesus pode trazer paz. Jesus quer mudar a história da sua vida. Feche teus olhos e comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a declarar que a tua casa vai ser uma casa de paz. Ei! Te adoramos, Senhor.